Hoje eu acordei. Boa tarde a todos, bora curtir um rapa. Bora no café? E aí galera, boa tarde a todos. Vamos abaixar o som. Esse é o Rebimboca da Parafuseta. Vamos deixar um pouquinho de fundo, né? Como é que estamos? Qual será o assunto de hoje do Rebimboca da Parafuseta? A Rebimboca da Parafuseta de hoje vai ser sobre alienígenas do passado. Galera, isso é um assunto muito interessante, muito bacana, e eu escuto muito, existe muito movimento UFO pelo mundo, sobre ufologia, e muitos relatos pelo mundo sobre ufologia. E sempre que eu estou numa classe, a gente fala um pouco sobre o hiperespaço, né? Todos esses 14 bilhões de anos de existência, de expansão, que a gente consegue ver 3,8 bilhões de anos, né? Com os telescópios espaciais como o Hubble e o James Webb. Mas a gente não tem nenhuma prova física da existência deles. Mas eu sempre sou perguntado na minha classe, quando eu estou dando aula, ou algum tipo de palestra, ou falando com consultores, e acaba surgindo esse assunto: alienígenas existem? Vou responder de forma bem clara, tá? A probabilidade de existência de vida fora do nosso planeta é praticamente 99,9% de certeza. Vou deixar a dízima periódica aqui de 0,0,00, porque tudo é possível até não existir nada. Mas, bom, vamos ao assunto de fato, né? A grande questão, onde as pessoas acabam acreditando nisso, é a bolha da ufologia. Então a gente vê programas sendo desenvolvidos, a gente vê teorias sendo criadas, a gente vê testemunho de pessoas, e é muito difícil você contestar o testemunho de uma pessoa, né? Essa pessoa fala só: uma experiência minha, eu senti, eu vivi, eu percebi que naquele momento eu fui abduzido, e eu fiz uma regressão e estava ali na minha CPU que tinha essa regressão. Então é muito difícil contestar uma pessoa que viveu. Sim, teoricamente é difícil contestar uma pessoa que viveu, mas disso ser levado a ser um fato científico, um fato verdadeiro, analisado pelo método científico, pela racionalidade das ideias, é uma outra coisa. Nós vemos um planeta que é a única espécie inteligente que desenvolve tecnologia. Tecnicamente somos nós. A gente vai falar de evolução em macacos, chimpanzés, alguns usam alguns instrumentos, mas desenvolvimento de tecnologia somos nós humanos. E já desde a década de 60, da década de 70, existem projetos de apontar telescópios espaciais aqui na Terra ou até fora da Terra para ver se tem alguma emissão de sinal via rádio, para identificar se existe algum tipo de outra civilização que usa tecnologia. Existe a escala de Kardashev, né? Que a gente percebe que a gente está no nível de evolução segunda escala de Kardashev, de 0,75%. Nós não chegamos nem a civilização de nível 1, nível 2, nível 3. A escala de Kardashev vai até o nível 6, né? Quem quiser pode acompanhar, depois pegar um canal e escrever escala de Kardashev, você vai perceber lá. Uma sociedade de nível 1 consegue utilizar de forma limpa toda a energia do seu planeta. Energia geólica, energia eólica, energia solar. Então assim, ele utiliza toda a energia produzida pelo planeta. Uma civilização de nível 2 consegue utilizar toda a energia do seu Sol, da sua estrela, do seu sistema solar, né? Se eu não me engano, do seu sistema solar.
E o de nível 3 você consegue já utilizar a energia de toda uma galáxia. Que já é um nível totalmente insano, né? E aí você chega no nível 4, 5 e 6. Né? Beleza. Que são... Nível 4, acho que você utiliza toda a energia de um universo. Depois nível 5, toda a energia do multiverso. E depois é teoria. Mas tudo é teoria. Tudo é teoria, né? A grande verdade é essa, tudo é teoria. Mas agora a gente vai muito pra realidade, né? Ó, tem que comentar um pouquinho. Isso é meu compromisso. Se eu for, ninguém tá lá com isso. Planet Hemp, banda fantástica da década de 90. Tocaram muito. Marcelo D2, Benegão. Show de bola. Quem não conhece, boa dica. Pode escutar. Planet Hemp. Voltando ao assunto. Então assim, Kardashev analisou como seria a evolução tecnológica que a sociedade pode experimentar. Bom, agora voltando para cá, a gente vai perceber que pelo menos nós não temos nenhum relato como James Webb ou os outros telescópios espaciais de algum tipo de emissão de sinal via rádio ou de utilização de energia. Então já foi tentado utilizar para ver se alguns planetas que tinham a estrutura de Dyson, a estrutura de Dyson, se não me engano, é a estrutura de Dyson, que seria um objeto em volta do seu Sol, onde você conseguiria utilizar toda a energia desse Sol para identificar se existe uma civilização de nível 2, né? E nunca foi encontrado, né? Isso nunca foi encontrado. Então, o que eu entendo, né? Quando a gente fala sobre alienígenas, a gente está dizendo que sociedades se desenvolveram e criaram um nível de tecnologia onde eles conseguem navegar acima da velocidade da luz, no mínimo 5, 6 vezes, ou com o que eles chamam de buraco de minhoca, ou um buraco de minhoca, onde você faz uma ligação através de uma força gravitacional imensa com outro ponto do universo, através do tecido do espaço-tempo. Então, assim, tanto a tecnologia da Star Trek, que era que você fazia um buraco, ou a tecnologia de dobra espacial, né? Isso não existe. Até hoje, o que o colisor de Hadros, que fica na Suíça, ele conseguiu foi algo próximo à velocidade da luz, mas numa partícula subatômica que não carregava massa. Então, quando a gente fala da próxima Centauro, que eu acho que ficou, eu não sei a quantidade, eu acho que é 4 anos-luz daqui, se eu não me engano, quem que você pode me corrigir, a gente está falando que uma nave espacial, ela conseguiria, no período de 4 anos, navegando a 300 mil quilômetros por segundo, chegar à próxima estrela. Hoje a gente não tem um nível de velocidade que se aproxima disso, né? Que chegue próximo disso. Não tem. Não tem. E nem nas partículas subatômicas a gente consegue chegar a 300 mil km por segundo. Imagina algo que tenha massa. Então a gente não consegue acelerar com esse nível de velocidade. Então eu subentendo que se existe vida, e eu acho que existe, eu pessoalmente acho que existe, nós não conseguimos ultrapassar a barreira da distância, do espaço entre nós. O tempo que nós temos não é suficiente. E eu também trabalho com uma hipótese que diversas civilizações já podem ter existido. Pode ter existido até no nosso próprio planeta, sem deixar nenhum tipo de indício. A gente tem resquícios de objetos de, sei lá, 5, 20 mil anos, 50 mil anos. Sim, existem fósseis de 260 milhões de anos. Mas a gente não tem fósseis de 2 bilhões de anos, 3 bilhões de anos. Nós temos sim rochas. A rocha existe na Terra, essa rocha há 3 bilhões de anos. Pode existir isso. Mas indícios civilizatórios seriam apagados com o passar do tempo. E se o universo tem 3,8 bilhões de anos,
Já pode ter existido uma quantidade enorme de vida e ter desaparecido. Se a vida inteligente segue esse padrão de destruição, como nós humanos, né, somos um bom exemplo disso, nós seguimos um padrão de destruição, né? Nós temos milhares, na verdade só tem um. Mas esse um a gente destrói ele, a gente faz uma emissão de gases de efeito estufa, CO2, enormes, e mesmo sendo avisado por diversos especialistas, a gente não dá atenção. Então a grande verdade é que nós estamos construindo a nossa própria destruição, a nossa própria extinção. Então, se isso é uma tendência na vida inteligente, a vida inteligente pode ter surgido, que é uma teoria, né? E ter desaparecido. Agora, se existe sim uma civilização antiga, muito antiga, e que ela tem condições de ultrapassar o espaço e o tempo, com diversos tipos de tecnologia variadas, e um alto nível tecnológico, eu não sei se seria interessante dela de interagir com a gente, né? É como a gente olhando, sei lá, não um golfinho, mas um ornitorrinco. Eu falo assim, poxa, ele não se desenvolveu totalmente, ele não se desenvolveu da forma dele, mas não fala, não escreve, não vive, não desenvolve arte, não desenvolve ciência. E talvez nós sejamos considerados assim para eles, nosso nível tecnológico seja baixíssimo, nosso nível de cognição baixíssima, nosso nível de entendimento da mecânica do universo baixíssimo, só aquilo que está perceptível, e a gente não entende o que são as dimensões, não entende o que é um conceito de multiverso, se ele existe, não entende o que é direito à antimatéria, a gente não sabe nem o que é direito à energia escura. Então a grande verdade é que a gente está avançando nesse nível tecnológico. Então quando alguém chega para mim e fala assim, ó, tive uma visita de um alienígena, eu acho realmente assim, eu não vou chegar para você e falar que você não tem direito de falar isso, mas é muito ilusório e a grande verdade é que não existe nenhuma prova física. Uma prova física seria se a gente tivesse um relato de uma nave espacial sendo gravada e gravada de uma forma clara. Não é algum pontinho correndo, não. Uma coisa clara. Ou um anúncio claro. É um contato direto, contato imediato de primeiro grau, né? Não, nós não temos isso. Então é muito difícil. E não tem como você pegar, porque o ser humano, ele sempre identifica o que ele quer ver. Então você pega uma civilização antiga e pro fruto de imaginação, pro fruto de percepção de futuro, o ser humano tem essa capacidade de imaginar. Ele desenvolve um tipo de desenho, desenvolve um tipo de estátua, e aí eu alego que foi uma visita interdimensional ou intergaláctica, ou dessa própria galáxia, ou de uma outra estrela, que ensinou a pessoa a fazer um objeto de madeira, de pedra. Eu não vejo muito sentido nisso. Eu acho que seria muito mais fácil compartilhamento de tecnologia. Senão não teria muito sentido eles virem aqui. Então, mediante a ciência, a grande verdade é que não existem alienígenas. Ou melhor, existem, se existem, nós não podemos alcançá-los. Nem eles a nós. Esse foi o Rebimboca da Parafuseta. O papo é aqui se existe alien. Se você tem uma opinião diferente, manda aí pra gente. Vamos analisar a sua opinião. E a gente faz um outro vídeo sobre esse mesmo papo. Sobre o papo ufológico, sobre a existência e convívio com os alienígenas. A gente existe? Eles convivem aqui? Não, na minha opinião, mediante aquilo que são as distâncias astronômicas, de uma estrela para outra, de uma galáxia para outra, é impossível que seres inteligentes com estrutura como a nossa, que carreguem massa, não seres de outra dimensão que antimatéria ou algo do tipo, consigam ultrapassar o espaço-tempo. Essa é a minha visão. Eu acho que é muito difícil a gente ter alienígenas aqui na Terra. Muito obrigado, bem-vindo ao canal Rebimboca da Parafuseta. Deixe o seu like, coloque o seu comentário e bora pra resenha.